A paz do Senhor, um bom dia para vocês. Que o Senhor abençoe o seu dia, te dê graça, te dê paz, te dê alegria. É o meu desejo. Hoje nós passamos então para a segunda parte do nosso estudo sobre a bondade e a severidade de Deus. Vamos fazer uma oração antes da gente começar. Pai, em nome de Jesus, te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, a mim, aos meus irmãos, as minhas irmãs. Dê-nos graça, Senhor, dê-nos sabedoria, unção e nos ensine na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, a bondade e a severidade de Deus. O nosso estudo está baseado em Mateus 6,33, que diz, palavras de Jesus, né? Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino. E todas as coisas que Jesus nomeou, que Jesus citou, ali, antes disso aqui, nos serão acrescentadas. As pessoas, muitas vezes, irmãos, imaginam Deus do jeito que elas querem imaginá-lo. Não do jeito que Deus é. Porque independentemente de como você imagina Deus, Deus é. Independente do seu pensamento. Né? Por exemplo, né, pessoas que tiveram um pai rigoroso, um pai bravo, um pai injusto, ruim até, têm dificuldade de imaginar a Deus como um Deus bom, um Deus que é amor, um Deus que ama. Da mesma forma, por outro lado, quem teve um pai melhor do mundo, né? Um pai maravilhoso aqui na terra, também tem dificuldade de imaginar o Deus, agora um Deus que, apesar de ser bom, é um Deus que corrige os seus filhos. Né? Apesar de todo o amor, Deus carrega em si mesmo a responsabilidade de educar, né? Aqueles que são seus filhos. Então, muitas pessoas se concentram no amor de Deus, a ponto de ver Deus como incapaz de punir o mal. Isto não é verdade. Outros, né, do outro lado, veem Deus como um monstro que é rápido para destruir as pessoas, para vindicar o pecado, né? As duas visões são visões extremistas que não são reais. Né? Nenhuma dessas características é uma representação fiel de Deus. O apóstolo Paulo descreveu duas características de Deus nesse texto, que são características principais de Deus, né? Que são a sua bondade e a sua severidade. Né? As duas características, irmãos, elas têm que ser bem compreendidas para que possamos nos aproximar o máximo possível de conhecer Deus na sua plenitude. A bondade, né? A bondade de Deus, a severidade de Deus, a bondade, de modo geral, é a ideia assim, de nos fazer o bem quando éramos indignos. Isso é a bondade. Né? Deus nos faz o bem. Deus cuida das suas criaturas, mesmo aqueles que não creem em Deus, e Deus cuida deles, porque Deus é bom, porque é uma bondade intrínseca no ser de Deus. Né? E nós podemos ver isso em Romanos 2,4, em Efésios 2,7. Romanos 2,4 diz,
Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Nós nos arrependemos, irmãos, porque Deus é bom, porque a bondade de Deus nos leva a isso. Deus fez isso, diz Efésios 2,7, né, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, nós vemos que a bondade de Deus foi mostrada ao enviar Jesus e oferecer a salvação. A bondade de Deus foi mostrada principalmente neste fato, em que Ele enviou Jesus Cristo e nos ofereceu salvação. Né? Se nós pegarmos a Bíblia num texto, talvez o texto mais conhecido das Escrituras, mas se não for o mais conhecido, com certeza é um dos mais conhecidos. João 3,16. E João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 4 até o versículo 8, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele vai dizer: mas Deus, irmãos, quando você ouve essa palavra, mas Deus, prepare-se que vem de coisa boa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso, irmãos, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que coisa maravilhosa. Aqui, esses dois versículos, claro, existem outros, né? Mas nesses dois versículos nós podemos perceber a grandeza, a maravilhosa grandeza do amor de Deus por nós em bondade, para nos dar o seu Filho e nos oferecer a salvação. Agora, a severidade vem de uma raiz no grego, no termo grego, que significa cortar de repente. Paciência por um tempo. A Bíblia fala que Deus é longânimo, ou seja, ele é paciente, mas e a paciência dele se alarga, a paciência dele permanece por um tempo grande, né? Ele é longânimo, de longo ânimo, de muita paciência, mas é por um tempo, um dia acaba.
Então, de repente é cortado. Essa é a palavra para severidade naquele texto que nós lemos, né, de Romanos. Paciência por um tempo. Então, de repente, cortado. Um exemplo da severidade de Deus foi mostrado no dilúvio. Vamos novamente ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8. As Escrituras dizem: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Este é um exemplo da severidade de Deus, conjugado com Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículos 37 a 39. Jesus disse: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, esse é o exemplo da severidade de Deus, mostrado no dilúvio. Em 1 Pedro, capítulo 3, o apóstolo diz: os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Ou seja, nós vemos aí a longanimidade de Deus. Esperou 100 anos enquanto Noé construía a arca. E com certeza aquela arca era uma pregação para as pessoas daquele tempo. Até o dia que a arca ficou pronta. Então acabou a paciência de Deus. A arca foi fechada, o dilúvio veio, e poucas pessoas, 8 pessoas, foram salvas através da água. Há pessoas, irmãos, que não conseguem entender que o Deus bom, pregado na cruz, visto em filmes, ouvido em mensagens, em canções, canções tão lindas, exaltando Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados.
Também é um Deus que corrige aquele que sair dos caminhos e começar a praticar o mal. Deus, ele é absurdamente bom, mas é justo e é severo. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Pai bom, irmãos, não é aquele pai que enche o filho de presentes, enche o filho de carinho, mas que não sabe dizer não ao filho e que aceita tudo que o filho faz, aceita a birra, aceita o choro, aceita as coisas erradas, a aprontação do filho. Esse não é um pai bom. Também não é aquele que cria os filhos a ferro e fogo. Né? Também não é um pai bom. Pai bom é aquele que dá carinho, aquele que dá amor, mas aquele que ensina o caminho onde o filho deve andar, aquele que mostra o rumo e corrige quando o filho sai dele. Este é o pai bom. Deus é assim. Deus é absurdamente bom. Deus é bom. A misericórdia do Senhor é grande e dura para sempre, diz as Escrituras, são a causa de não sermos consumidos. Como Deus é bom, como a graça de Deus é maravilhosa, que me alcançou, que alcançou você. Né? Jesus nos encontrou nesse mundo sem Deus, sem esperança. Nos deu a esperança, transformou o nosso ser, nos fez novas criaturas. Sabe? Mas Ele nos corrige quando erramos. A palavra de Deus diz sempre: vigia, vigia e ora. Se confessarmos os nossos pecados, que é para confessar, não é para passar por cima disso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para terminar, irmãos, essa parte, as pessoas seguem uma forma própria de religião. Cada um tem uma forma de religião. Ainda que digam que não seguem religião, ainda que digam que não têm religião, ainda que digam que abominam religião, as pessoas seguem uma forma própria de religião. Ela cria uma forma de religião para ela, do jeito dela, ao invés de aprender de Deus na sua própria palavra, a Bíblia Sagrada. Essa é a palavra de Deus, sabe? É o manual do ser humano, que o ser humano deveria seguir à risca, de olhar, ler, entender, aprender, colocar em prática no seu dia a dia. Então, quem são os que recebem a bondade de Deus? Esse é o nosso próximo assunto, que nós falaremos a respeito no próximo estudo, se o Senhor nos permitir falar dele. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê graça, te dê sabedoria, te dê unção. Que o Senhor fale com você e te abençoe, te dê alegria e paz. Em nome de Jesus. Amém.